Olha, a Polícia Militar salvou um cachorro que já estava desmaiado dentro de um carro sem conseguir respirar. Isso aconteceu na cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O animal estava dentro de um carro em estacionamento na Barra Sul. O veículo estava trancado, com os vidros totalmente fechados, sob o forte calor que fez nesta terça-feira na cidade, com temperaturas que chegaram aos 30 graus. De acordo com a Polícia Militar, o veículo chegou ao local por volta das 11 horas da manhã, sendo que o atendimento da ocorrência foi às 2 horas da tarde. A guarnição constatou que o animal estava espumando pela boca imóvel, não respondendo aos chamados. Por isso, os policiais precisaram usar uma barra de ferro para quebrar o vidro do veículo e resgatar o cãozinho. Ele foi levado a uma clínica veterinária. O cachorro da raça Bulldog francês, com o nome de Kira, passa bem e permanecerá em observação. O dono do animal foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos. Chega a dar uma dorzinha no coração de ver, né? Ele foi preso, o dono do animal, isso porque desde maio do ano passado, praticar maus tratos contra animais virou crime em Santa Catarina. A lei foi sancionada pelo governo do estado e prevê multa até R$20 mil. Vamos falar mais um pouquinho sobre o assunto. Eu estou recebendo agora aqui no estúdio a médica veterinária Tuane Rosa da Silva. Bem-vinda! Doutora Tuane, bem-vinda ao Meio-Dia Catarina. Estou com o Meio-Dia Catarina ainda na minha cabeça, no meu coração, mas é o SC Acontece. Muito bem-vinda, obrigada por vir conversar com a gente. É um assunto que a gente, quando vê essas imagens, né, Tuane, a gente realmente fica bastante abalado, porque é muito triste ver uma coisa dessas. A gente não está aqui julgando ninguém, não estamos falando que a pessoa fez por maldade, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas sim o que aconteceu. O animal quase morreu. Com certeza. Né? Esse é o fato. Então, a gente realmente fica bastante indignado quando vê uma cena dessa, mas independente de julgamento ou não, eu queria explicar um pouquinho mais, queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de cuidados que a gente precisa ter com os animais, né? Ah, eu vou deixar o cachorro dentro do carro rapidinho, vou ali e volto. Mas é rapidinho quanto, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter para que não aconteça uma coisa dessa que por pouco o animal não faleceu? Karen, essa condição que aconteceu com a Kira, que chama intermação, ela é uma condição que acontece justamente quando o animal ele fica exposto por tempo prolongado a uma temperatura muito elevada. Então, esse ponto que tu abordou, ele é essencial. Por exemplo, muitas vezes a gente pensa que, às vezes, quer levar o animal no parque, mas antes vai parar no supermercado. Mas quanto tempo isso vai demorar? Então, às vezes, a previsão que a gente faz de tempo, ele já é o suficiente para que aconteça, infelizmente, uma tragédia, como foi o caso dela, que, felizmente, teve um desfecho positivo, né? A gente conseguiu ver que ela se recuperou, mas, infelizmente, não são todos os casos que acontecem isso. Então, a gente não pode contar que aqueles 10, 15 minutinhos que a gente vai deixar o nosso animal trancado, talvez não seja o suficiente para acontecer exatamente o que acabou acontecendo com ela. O ideal é evitar, mas Exatamente. Em último caso, se precisar, quais são os principais cuidados? 5, 10 minutos mesmo, não pode passar disso? O vidro tem que ficar aberto? Quais são as recomendações? Carro sempre na sombra, então de preferência num estacionamento coberto, aqueles que já ficam mais fresquinhos, né, por natureza. O vidro, pelo menos, entreaberto, né? Então, às vezes, o carro vai ter que ficar destrancado, o carro precisa ficar num local seguro, mas jamais deixar o vidro fechado. Se tem a possibilidade de deixar o carro ligado com o ar-condicionado, às vezes pode ser também uma opção, mas nunca, em nenhum caso, deixar o animal com o carro todo trancado e ainda mais exposto ao sol, né? Como foi o caso dela. Sim, imagina o calor e parece que o carro foi estacionado às 11 horas da manhã, até a Polícia Militar chegar e conseguir fazer o resgate do animal, já era quase 2 horas da tarde. É muito então, tempo. No auge do calor, né, no exatamente. momento mais quente do dia, o carro estava no sol, completamente fechado. Exatamente. Complicado. Vamos continuar falando, então, desses cuidados que a gente precisa ter durante o calor com os animais, porque vai muito além disso, né, doutora Tuane? Por exemplo, para levar os animais para passear, vou levar o cachorrinho para passear, também tem que ter alguns cuidados importantes. Com certeza. Evitar as horas mais quentes do dia. Então, claro, tem pessoas que só conseguem passear na hora do almoço, mas é o pior horário para a gente passear com o animal. Então, o asfalto está muito quente, o sol está muito quente, o início da tarde ainda está muito abafado.
E esse é um período onde, se eu preciso passear com o meu animal, eu preciso, então, escolher um ambiente como um parque, um local com sombra, um local arejado. Nunca, por exemplo, um ambiente como, vamos citar, a beira-mar, talvez, né? Que então é asfalto, não tem tanta sombra assim. O próprio asfalto quente pode causar queimadura nas patinhas, né? Então, além do mal-estar causado pelo calor. Algumas pessoas também tentam, nesse momento, exercitar o animal. Então, colocar ele para correr, tem gente que vai na bicicleta e coloca a guia junto, isso é péssimo, né? Então, além de causar queimadura nas patas, o animal ele vai entrar nesse estado de calor excessivo, né? Ele vai começar a ficar muito ofegante e, dependendo da raça do animal, que algumas raças ainda são mais complicadas nesse quesito, ele pode vir sim até um mal súbito, né, no mesmo caso que aconteceu dentro do carro. É muito perigoso. Essa questão de queimar a patinha, é importante a gente mencionar, porque às vezes as pessoas acham que é o cachorro, né? A sola da patinha é mais grossa do que a sola do pé. Não. Mas o termômetro tem que ser, o seu pé queima naquele chão, então do cachorro também. Perfeito. A patinha dele também, então já não deve circular. Em relação a isso que você comentou, das corridas com os cachorros para se exercitar, é importante destacar também que, por exemplo, agora o cachorro acabou de dar uma corrida, está suando, né? Tá com a temperatura lá em cima, vou dar um banho de água fria nele para ele dar uma descansada, uma aliviada. Isso também é extremamente perigoso, né, Tem que Tuane? ter cuidado, né? É o famoso choque térmico, né? Que a gente escuta desde criança. Então, quando a gente tem um caso onde a temperatura do corpo aumentou muito rápido, a gente precisa fazer a redução da temperatura, mas de forma gradual. Então, se a gente colocar, por exemplo, um animal que chega num estado grave desse, numa banheira de gelo, a gente vai com certeza acabar, né, de contribuir para o desfecho péssimo desse caso. Então, é sim importante, eventualmente, umedecer as patas, umedecer a pelagem, mas nunca com um banho gelado, aquela coisa abrupta, né? Tem que ser tudo feito de forma gradual. E é muito importante, nesse momento, oferecer sempre água fresca, né? Então, isso também ajuda muito o animal a controlar a temperatura. Tem que então, manter hidratado. Com certeza. Então, ele não pode se exercitar e ficar sem água. Tuane, tem alguma diferença em relação à absorção de calor? Os animais que têm o pelo mais claro e os que têm o pelo mais escuro? Tipo, para as pessoas que a roupa preta e a roupa branca no calor. Para o animal faz alguma diferença a cor do pelo? Faz diferença, tem essa questão. Se a gente colocar um animal com a pelagem preta, a gente vê que ele absorve mais calor também. Mas é principalmente nesse caso, Karen, o tipo de pelagem. Então, a gente tem hoje diversas raças e muitas raças foram, digamos, desenvolvidas para ambientes mais frios. Então, a pelagem é desenhada para isso. Então, esses animais, eles vão sofrer ainda mais do que aquele, por exemplo, que tem um pelo curto, mas é de uma pelagem preta. Então, esses animais exigem mais atenção. Aqueles animais de pelagem densa, de pelagem muito grossa, raças que foram... por exemplo, mais para o norte, né, do planeta, que são animais, por exemplo, como o husky siberiano, são animais que sofrem muito mais com calor porque eles não foram adaptados para isso. Então, eu diria que o foco é mais na questão da adaptação da raça, do tipo do nosso animal, do que propriamente na pelagem. No caso do husky siberiano, vamos falar golden retriever, que são cachorros que têm uma pelagem comprida, tem muitos outros, mas seria recomendado cortar, tosar baixinho o pelo desses animais? Depende, tá? O que acontece, Karen, a troca de calor dos animais, ela é um pouco diferente da nossa. Então, a nossa perda de temperatura, ela se dá muito por contato da pele, né? A gente sua, a gente transpira, evapora. Eles, principalmente por conta da respiração, né? Então, eles vão ficando mais ofegantes para eliminar mais calor e também por conta dos coxins. Tem algumas raças que a gente precisa ter alguns cuidados na hora da tosa. Então, o ideal é que, nesses casos, também seja consultado um médico veterinário para que ele consiga orientar um pouco mais se, nesse caso, é ou não recomendado a tosa. Alguns animais vão, sim, se beneficiar, mas a gente tem que estar ciente que não todos. E aí, a gente volta sempre na questão de que o principal são os cuidados. Que interessante isso. Às vezes, você acha que não, é só... Dá uma cortada no pelo, deixa baixinho, que isso vai ajudar a aliviar o calor do cachorro, mas não. Às vezes não. Né? Então, buscar a orientação de um profissional é essencial. É essencial. Muito obrigada pela tua participação com a gente aqui no SC Acontece. Eu que agradeço. Volte mais vezes, Com certeza. Combinado? Obrigada, viu?